Oi, pessoal. Hoje eu vou continuar a leitura, da dissertação chamada Comunismo e Espaço Público em Belo Horizonte, 1945-1951. Aí é uma dissertação de mestrado da Raquel Aparecida Pereira, beleza? A gente tinha parado na página 50 da dissertação e hoje eu vou tentar ler até a página 100, tá? Vou tentar fazer esse esforço com vocês aí. Vamos lá. A gente tinha parado na parte, estava escrito o seguinte, ó. Belo Horizonte, um campo de conflitos e negociações. Deixa eu fechar essa janela aqui. Os passarinhos estão loucos. Eles estão doidos. A charada tá doida. Vamos lá. À medida que nosso objetivo é compreender como o Partido Comunista atuou no espaço público a partir da democratização de 1945, buscamos também perceber os procedimentos no uso e na apropriação do espaço urbano pelos militantes. As manifestações políticas instauraram uma leitura diferenciada do urbano. Ao ocupar determinados espaços, inauguraram novos sentidos para esses lugares. A praça, a rua, a esquina perderam, por alguns momentos, a função de territórios de passagem e assumiram o papel de palco na celebração de rituais políticos. A história é o estudo do homem no tempo e no espaço. As ações e transformações que afetam aquela vida humana, que pode ser historicamente considerada, dão-se em um espaço que muitas vezes é um espaço geográfico ou político e que, sobretudo, sempre e necessariamente constituir-se-á em espaço social. Barros, 2006, página 462. O espaço é, pois, socialmente produzido, resultado das ações e inter-relações humanas. Já que a produção social do espaço se dá num processo constante, ela é essencialmente histórica. Para o historiador, os espaços/lugares estão impregnados de memórias e significações resultantes de experiências e vivências em diferentes temporalidades. Ao conjugarmos o estudo das atividades políticas dos comunistas com a ocupação dos espaços físicos da cidade, visaremos lugares da memória comunista, sejam eles físicos ou imaginários. Em 1945, Belo Horizonte contava cerca de 230 mil habitantes. Ao se aproximar do seu cinquentenário e à vista das reformas urbanísticas promovidas por Juscelino Kubitschek, a capital distanciava-se das paisagens empoeiradas e da chamada cidade dos funcionários. Aí tem uma notinha aqui, né? Anuário Estatístico do Brasil, ano 6, 1941 a 1945. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, 1946. A partir desse momento, verificamos uma diversificação sociocultural do ambiente urbano. A sede pelo progresso, pela modernização, pôde ser observada na expansão dos serviços urbanos na área central, na criação da cidade industrial e no incremento ao processo da industrialização impulsionado pela Segunda Guerra Mundial. Ponto. Belo Horizonte era, em termos de expectativas, perspectivas e projetos, uma província a ponto de transformar-se em metrópole. Os discursos que proclamam e criam essa possibilidade possuem uma preocupação recorrente em que a cidade, voltada para o futuro desde a sua construção, mantenha sempre nova a sua fachada, sobretudo o seu cenário central, a sala de visitas da cidade. Chachan, 1994, página 17. Milton Santos adverte que devemos ter o espaço como conjunto indissociável, formado por um sistema de objetos e de ações, respectivamente. A cidade não pode ser representada pura e simplesmente na natureza do espaço físico e inerte que a sustenta. Os objetos são produtos do processo social, as ações do próprio processo, ambos plenamente históricos e, portanto, em permanente transformação. As cidades são as coisas e, de fato, são as coisas movidas pela ação do homem. O centro, para além de espaço de negócios, concentrando os estabelecimentos comerciais mais sofisticados e os primeiros arranha-céus, tornou-se palco de manifestações políticas e sociais. A modernização dos espaços urbanos acompanhou os surtos de mobilização política verificados substancialmente no perímetro da região central. Há que se pensar, como completa Santos, 1994, página 15, que é o uso do território e não o território em si mesmo que faz dele objeto de análise social. Entendemos que o território usado se manifesta como sinônimo de espaço humano, de espaço habitado. A cidade contém territorialidades sobrepostas. Nessa perspectiva, as manifestações comunistas, como comícios e atos públicos, imprimem ao espaço um sentido de território por um período de curtíssima duração, fronteirizando-se e demarcam espaços de poder. Os habitantes da cidade deslocam-se e situam-se no espaço urbano. Nesse espaço comum, cotidianamente trilhado, vão sendo construídas coletivamente as fronteiras simbólicas que separam, aproximam, nivelam, hierarquizam ou, em uma palavra, ordenam as categorias e os grupos sociais em suas mútuas relações. Por esse processo, ruas, praças e monumentos transformam-se em suportes físicos de significações compartilhadas. Arantes, 1994, página 191.
A análise de Arantes parte da observação do cotidiano da cidade, dos caminhos trilhados pelos trabalhadores, dos espaços erguidos e ocupados, refere-se a uma cidade bem diferente de Belo Horizonte na década de 40. É São Paulo na década de 1990. Mesmo assim, fornece-nos contribuições valiosas, adverte-nos que os espaços socialmente criados, como nos expõe o excerto acima, não formam um mosaico facilmente identificado. Pelo contrário, os territórios se sobrepõem, entrecruzando-se de modo complexo. É prudente observar que no momento em que as ruas e praças de Belo Horizonte se transformaram em palanques e palcos de manifestações, passaram a ser territorializadas de acordo com as relações sociais, constituindo-se no decorrer da manifestação também no espaço imaginário marcado pelo compartilhamento simbólico. Os militantes e simpatizantes comunistas estabeleceram uma leitura diferenciada do espaço urbano, definindo novos pontos de encontro, traçando o domínio, ainda que momentâneo, de certos lugares da cidade. Recordando-se como enfatizado na apresentação, Belo Horizonte tivera pouco destaque no movimento comunista nacional daquele momento. Talvez as cidades do Triângulo Mineiro ou Juiz de Fora brilhassem mais. Mesmo assim, no curto período em que esteve na legalidade, o Partido Comunista conseguiu mobilizar aproximadamente quase uma centena de manifestações políticas na capital. Ver mapa 3. Não só os militantes, mas também as autoridades policiais participaram do processo de escolha dos locais para a realização dos comícios e dos atos públicos. Possivelmente em função da efervescência política do período tratado, foram editadas portarias pela chefia da polícia para regulamentar e fixar os locais permitidos às reuniões públicas. Essa interferência normativa, conjugada com o uso efetivo dos espaços pelos comunistas, valida a interpretação da construção do espaço por meio de relações sociais, sejam de disputa e ou de negociação. O espaço territorial delimitado pela cidade é compreendido como um campo de forças no qual os lugares assumem identidade de acordo com o contexto e com os atores que os reivindicam. Como veremos nos próximos capítulos, o Partido Comunista ocupou efetivamente o espaço público de Belo Horizonte, estabelecendo laços identitários com determinados pontos da cidade. O PCB se encontra com a cidade. Os avanços democráticos instauraram um novo campo de atuação para o Partido Comunista, no qual o espaço público se configurava como lugar de formação de opinião e da vontade coletiva. Certamente, diante desse novo cenário, o partido precisou aprimorar seus instrumentos de ação e aprender a operar de acordo com os mecanismos legais. Para mobilizar as camadas populares, as alternativas encontradas pelo PCB incluíam a promoção e instalação dos comitês, fossem eles democráticos, distritais ou de zona, bem como a criação de células em vários pontos da cidade. Esses organismos assumiam a responsabilidade de representar os interesses imediatos dos moradores locais, ou seja, o partido aproximava-se da população, apresentando-se como força de vanguarda do povo e do proletariado. Posteriormente, essas estruturas seriam também arregimentadas como instrumentos de mobilização política. Boletim interno do Comitê Municipal de Belo Horizonte, ano 1, número 3, 5 de agosto de 1946, APM Fundo DOPS, passa 5.283. Ao atuar dessa maneira, o Partido Comunista era visto como uma organização que se defrontava com os problemas mais próximos das necessidades populares decorrentes da exploração econômica e do descaso dos poderes instituídos. Tornava-se assim portador de esperanças na concretização de promessas sempre postergadas para depois dos sacrifícios patrióticos exigidos em função dos esforços de guerra. Nessa pesquisa, priorizamos compreender como o PCB se espalhou pela cidade, estruturando células e mobilizando militantes. A estrutura ramificada do partido possibilitou uma relação diferenciada com a cidade. Nos diversos comitês e células ocorriam com frequência bailes, festivais e noites dançantes, antecedidos por palestras educativas. Sem dúvidas, as estratégias adotadas pelo partido teriam um meio de atrair a população, conforme se observa no trecho do boletim interno. Uma hora dançante, depois de uma palestra, desperta grande interesse do povo. Cabe lembrar que, mesmo com uma formação bastante peculiar, a estrutura do partido estava marcada pela centralização e por relações hierárquicas rígidas. O centralismo democrático era tido como um sistema capaz de garantir a disciplina tal qual a unidade do pensamento e ação. As decisões eram emanadas, em última instância, do Comitê Central. Eles davam a palavra final, anulando na prática a autonomia das organizações, tornando letra morta o princípio estatuário da democracia interna, fecha aspas, Coelho 2000, página 56. O Partido Comunista, sendo vanguarda do proletariado e portador da consciência de classe, era autorizado assim a falar e agir em seu nome. Importante ressaltar que, apesar das decisões e dos encaminhamentos serem então controlados e moldados pelo Comitê Central, havia uma preocupação dos dirigentes locais em Minas para reavivar as células, tornando-as organismos atuantes. Sem ignorar a hierarquia, a autonomia e iniciativas locais eram referendadas como peças fundamentais para fortalecer os laços de pertencimento dos integrantes e membros recém-ingressos no partido. Sabemos que sem boas bases é impossível construir casas firmes. As células devem ter vida, devem ser ativas, suas reuniões têm que ser muito práticas, voltadas para os problemas de massa, estudando os meios de ligação cada vez mais íntima com ela. No momento verificamos que são frouxos os laços que unem os militantes de uma célula, que unem a célula com as direções municipais, as células com as direções municipais, assim como são frouxas as ligações do CCMM com o CE. É preciso apertar bem todos os parafusos para a máquina funcionar. Aí tem aqui uma nota, né? Informe e resoluções do Pleno do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil, Minas Gerais, março de 1946. APM Fundo DOPS, pasta 5.355.
Para promover o crescimento das bases do partido, eram realizadas verdadeiras competições entre as células. Em 1946, no prazo de um mês, as células que alcançassem os objetivos previstos seriam compensadas da seguinte forma: 1. Prêmio àquele organismo que durante esse tempo faça maior recrutamento e a estruturação de novos membros. Um prêmio à célula de empresa que reunir com o maior número de militantes e um prêmio à célula de bairro que reunir com o maior número de membros. Um prêmio àquele organismo que fizer durante esse mês o maior círculo de amigos. Um prêmio à célula que manter durante esse tempo o melhor jornal mural. Um prêmio à célula de empresa e um prêmio à célula de bairro que melhor conseguirem levantar reivindicações vitoriosas nos locais de trabalho e nos bairros. Boletim interno do Comitê Municipal de Belo Horizonte, ano 1, número 3, 5 de agosto de 1946, APM Fundo DOPS, pasta 5.283. No mesmo documento constata-se o sucesso da Célula Paraíso. Além de produzir o primeiro jornal mural, havia também quitado suas dívidas e colocado as mensalidades de seus membros em dia. A Célula Santa Teresa, em consonância com a ideia de mobilizar as massas através da busca de solução aos problemas mais imediatos das comunidades, informava o início dos trabalhos na localidade denominada Arrudas, propondo duas reivindicações muito sentidas: a instalação de 3 chafarizes e mudança do lixo. Aí notinha de rodapé, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Não tem nada aqui não. Ao estabelecer células e promover a regimentação de militantes localmente, o Partido Comunista ultrapassou os limites do centro urbano de Belo Horizonte e instalando-se em bairros e regiões periféricas. As mobilizações eram promovidas de fora para dentro, e as atividades desenvolvidas para além dos limites da contorno, da Avenida do Contorno, faziam bater mais forte o coração da cidade. O traçado planejado de Belo Horizonte permitiu o desenho de uma avenida que circundasse a área central, um polígono preenchido de quadras bem definidas e ruas retas, chamadas não por acaso de Avenida do Contorno. A partir do conhecimento dessa estrutura, podemos visualizar a distribuição espacial do partido, verificando as regiões de maior influência. A estrutura do PCB em Belo Horizonte, nesse período, era basicamente a seguinte: um comitê estadual, um comitê municipal, 6 comitês distritais, sendo o da Floresta do Prado com 6 células, o da Lagoinha com 7, do centro da cidade com 13, e o da Santa Efigênia e da Liberdade igualmente com 3. Sem nos esquecermos do Comitê Democrático Feminino. Algumas células eram independentes e estavam ligadas diretamente ao comitê municipal, como é o caso das células estudantis instaladas no interior das instituições de ensino e de empresas montadas em órgãos públicos, fábricas e indústrias. Muitas células funcionavam nas residências dos militantes e careciam de um espaço próprio para receber novos adeptos. A criação desses organismos tinha como objetivo a formação de militantes. Como núcleos de divulgação dos ideais comunistas, as células eram um elo de ligação entre a direção do partido, seus membros e a população residente nas vilas e bairros onde estavam estruturadas. Além disso, o incentivo à constituição de pequenas bibliotecas e a promoção de eventos comprova o desejo de transformação desses locais em espaços de sociabilidades. Tá errado aqui, né? Elo de ligação. Se é elo, já é de ligação, né? Então é elo apenas. Eu aqui um pleonasmo. O entretenimento estava presente nesses espaços, assumindo uma função política de educação e conscientização das classes trabalhadoras em conformidade com o projeto de intervenção político-cultural do Partido Comunista. Observemos como se estruturou o PCB na capital mineira. Aí tem um quadro aqui, né, na página 58 da dissertação. É um quadro bem complexo. Mas, de forma geral, está escrito o seguinte, ó: Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil. Organização do Partido Comunista do Brasil em Belo Horizonte. Aí vem o Comitê Municipal, né? E aí vem várias divisões do Comitê Municipal. No Comitê Distrital da Floresta, né, do bairro Floresta, tinham 6 células: Célula Espartaco, Célula do Horto, Célula Santa Teresa, Célula Crispim Chaves, Célula Vitor Mirzi, Célula Américo França Júnior, perdão. No Comitê Distrital do centro da cidade, tinha a Célula Ipatec, a Célula 23 de Maio e a Célula Cristiano Garcia. No Comitê Distrital da Lagoinha tinha a Célula José do Patrocínio, Célula General Manuel Rabelo, Célula David Rabelo, Célula Paraíso, Célula Agrício Moreno, Célula Luiz Zúdio, Célula Capitão Geraldino, ex-Célula Albertina. No Comitê Distrital de Santa Efigênia, do bairro Santa Efigênia, tinha a Célula Tiradentes, a Célula Padre Diogo Feijó e a Célula Bezerra de Menezes. No Comitê Distrital da Liberdade tinha a Célula André Rebouças, a Célula Feminina Progressista e a Célula Leocádia Prestes. No Comitê Distrital do Prado tinha a Célula José Campos, a Célula José Pinheiro, a Célula Anita Garibaldi, a Célula Galileu Tostes, Célula Olga Benário Prestes e a Célula Mendes Sá. E aí as outras células eram
Célula Alvarenga Peixoto, antiga célula 27 de novembro, na Faculdade de Direito. Célula Pedro Ernesto, na Faculdade de Medicina. Célula Falcão Paim, Estrada de Ferro Central do Brasil, né? Porque né, a EFCB, né? Acho que é FFA, não lembro. Tinha também ali a célula comunista montada ali. Eu, inclusive, fiz a História de Belo Horizonte, o livro falando sobre a história de Belo Horizonte, falando sobre a Estrada de Ferro Central. Célula Valdomiro Teixeira, empregados dos Diários Associados, né? Célula Felipe dos Santos, Célula Vila Concórdia, Célula Roosevelt. Essa célula de Diários Associados aqui, eu não sei, provavelmente era ali na Assis Chateaubriand, ali perto, não sei, né? Provavelmente, não tenho certeza. Célula Vila Concórdia, Célula Roosevelt, Célula Henrique Diniz Filho, Célula Raimundo Militão, é isso? Isso mesmo. Célula Professor Bresciani, Célula Monte Castelo, Célula Secretaria de Aviação, Célula Frei Caneca, Célula Luiz Bravo, Célula Cassino da Pampulha, Célula Antônio Soares de Oliveira, Célula Joana Dark, Célula Jorge Amado, Célula Brasil, Célula Limírio Moreira, Célula Jornal do Povo e Comitê Democrático Feminino. Infelizmente não podemos dizer se o partido estava distribuído na íntegra, como demonstra o quadro, pois os dados que encontramos são esparsos e provenientes da pesquisa em arquivos policiais. Na tentativa de controlar e monitorar as atividades comunistas, a própria polícia acompanhou de perto a movimentação das células, tomava conhecimento das reuniões e festas por meio de jornais comunistas e por policiais infiltrados no movimento, vigiando à espreita ou com policiamento oficial a realização dos eventos. A compilação desses dados gerou um organograma da estrutura partidária, embora não tenhamos conseguido encontrar documentos do próprio PCB que comprovassem a existência de todas as células como disposto pelos policiais. Indubitavelmente, as células atuavam como centros de sociabilidade, contribuindo na organização e realização de manifestações, bem como em eventos e campanhas políticas nas próprias localidades. Como veremos, alguns bairros populares e vilas operárias tiveram uma concentração de organismos do partido, como indica o mapa 3, capítulo 2. Os bairros Lagoinha, Concórdia, Outro Florestal, Sagrada Família, Carlos Prates, entre outros, eram conhecidos pelas vilas que abrigavam e tornaram-se importantes redutos de manifestações comunistas. Ainda que a estrutura descrita acima não seja definitiva, é plausível admitir que, com exceção das células nomeadas de acordo com as localidades onde estavam instaladas, foram escolhidos nomes em homenagem a grandes líderes políticos, comunistas ou não, e a eventos da história brasileira e internacional. A escolha não era arbitrária. O ato de eleger, reeleger, excluir ou adicionar fatos, pessoas ao campo do memorável significava reconstruí-los sob o estilo comunista. Por exemplo, a célula Espartaco provavelmente tratava-se de uma referência à Liga de Spartacus, da qual eram integrantes Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. É naturalmente de se esperar que alguns comunistas mineiros fossem lembrados, como o caso das homenagens prestadas pelas células Raimundo Militão, Galileu Tostes, Limírio Moreira, Agrício Moreno, Luiz Údio, entre outras. Chama-nos a atenção uma preocupação em reverenciar as mulheres. São 6 organismos destinados a elas. Como veremos adiante, houve certo empenho do partido em congregar mulheres em suas fileiras, e essas homenagens possivelmente procuravam destacar os aspectos de coragem e abnegação de verdadeiras guerreiras, nem sempre comunistas, como Anita Garibaldi e Joana Dark, mais exemplos dignos de referências. Os comunistas ultrapassaram os limites da história partidária e reivindicaram datas comemorativas e heróis nacionais para a difusão de seus ideais entre a população. Por exemplo, foram reverenciadas figuras históricas como Frei Caneca, Diogo Feijó, José do Patrocínio, Tiradentes, Rebouças, personagens que, segundo a narrativa comunista, destacaram-se por seu espírito republicano e pelo engajamento nas lutas pela liberdade do povo brasileiro. Observamos também homenagens a políticas regionais, como João Pinheiro e a Batalha de Monte Castelo. A inusitada homenagem a Bezerra de Menezes é digna de comentário. Os espíritas foram vivos apoiadores do Partido Comunista em Belo Horizonte, e tudo indica que a célula homenageada como patrono da doutrina, que por sua trajetória sempre esteve ao lado dos pobres, era uma distinção a seus integrantes. Notinha de rodapé. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, 1831 a 1900, foi médico, militar, escritor, jornalista político e expoente do espiritismo no Brasil. Conhecido como o médico dos pobres, sua trajetória de vida o tornou modelo da conduta espírita. Foi figura importante na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no Brasil, tendo sido chamado de Kardec brasileiro, alusão ao francês Allan Kardec, o codificador da doutrina. Compreendemos que tais referências históricas e míticas eclodiram como uma tentativa de estabelecer um elo de identidade entre os membros da célula e as conquistas/lutas indicadas, ainda que não evidentes, no nome escolhido para o organismo. De maneira geral, as pessoas e eventos homenageados na denominação das células apontam para a tentativa de associar o PCB a causas patrióticas e progressistas. Um novo momento exigia do Partido Comunista uma atuação que estivesse em conformidade à lei
e um verdadeiro esforço de todos os integrantes na superação da falta de experiência de atuação no regime democrático. Era necessária uma mudança na forma de lidar com as massas, e uma das estratégias do partido foi a recuperação das formas usadas pelos movimentos democráticos de 1945. Utilizando-se as mais variadas diversões, levantaram-se recursos para a ajuda à AFEB, fez-se propaganda contra o fascismo e pela democracia. Defendeu-se a necessidade de manter a frente interna sólida, enquanto nossos bravos pracinhas lutavam na Europa. Os alto-falantes e o cinema ao ar livre muito ajudaram a propaganda. Embora esses festejos não se tenham realizado sob os auspícios do partido, este deve aproveitar todas as suas experiências. Aí vem uma notinha de rodapé aqui, né? Grabois, Maurício Grabois. Levemos às massas nossa linha política em forma de divulgação. Rio de Janeiro, Edições Horizonte, 1946. Apu de Guimarães, Valéria Lima, o PCB cai no samba. Os comunistas e a cultura popular, 1945-1950. Dissertação de mestrado em História, UFRJ, Rio de Janeiro, 2001. Para garantir a eficácia na divulgação dos ideais comunistas, o partido visaria os mais diversos recursos. O trabalho de divulgação não poderia ser restrito à palavra impressa, inclusive diante da grande massa analfabeta. Dessa forma, nesse período foram intensificadas a realização de palestras em fábricas, nos locais de trabalho e nas células e comitês, bem como vários comícios, de preferência com a reunião de grande número de espectadores, produzindo resultados memoráveis aos comunistas. Os discursos em público, juntamente com a apresentação de painéis e cartazes, mostravam-se eficientes instrumentos de publicidade do partido. As estratégias de propaganda eram bastante variadas e buscavam incorporar todos os recursos permitidos. Os dirigentes do PCB sabiam da importância da ocupação das ruas, chamando a atenção das massas, como se percebe na seguinte advertência: os alto-falantes precisam ser utilizados por nós, assim como automóveis que dispõem de instalações de alto-falantes. Cada comitê estadual e o comitê municipal devem lutar por possuir seu alto-falante. Aí continua, né? Na tentativa de compreender a história do partido, contada por seus próprios integrantes, Dulce Pandolfi, não sei, 1995, página 18, pondera que todos os partidos políticos comunistas possuem um projeto bastante definido e consistente. Em função de um objetivo maior e de longo alcance, que é a construção de uma nova sociedade, projetos menores são elaborados. Servindo a uma concepção teleológica da história, comum a todas as organizações comunistas, o presente existe em função do futuro, e é o futuro que dá forma ao passado. O partido reclama para si a interpretação correta do mundo e, em consequência, coloca-se como o único capaz de compreender o processo histórico, como já ponderado e ressaltado por Bernstein em 2003, compartilhando o sistema de crenças e valores. Membros, militantes e membros simples simpatizantes de um partido assumem uma grade comum de leitura dos acontecimentos, fundamental para a integração do grupo e para a formação da ideia do ideal de solidariedade e de ação. Ou seja, os atos políticos de comemoração e inauguração e até mesmo os de protesto promovidos pelo PCB podem ser compreendidos como vetores de difusão e cristalização de uma cultura política, no caso deste estudo, a comunista. A memória coletiva exerceu um papel primordial na construção de identidade do Partido Comunista do Brasil. A retomada do passado tornou-se fundamental para a legitimação da ação política, um elemento essencial na construção da identidade comunista e, ao mesmo tempo, na manutenção da coesão partidária. Entre as estratégias de atuação do Partido Comunista na legalidade, destacamos a construção de uma espécie de calendário de efemérides relevantes à história do movimento comunista, anexo 1. Há uma intenção pedagógica na invocação da memória política nos eventos comemorativos, comícios, festivais, passeatas, etc. A formação de continuidades. A comemoração de fatos importantes para a história do partido não se restringiu a lembrar o ocorrido, mas procurou instalar a esperança de um futuro diferente. Notamos que o interesse na convocação do passado pelos membros do PCB estava sustentado nos combates do presente e do futuro. Assim, as manifestações comunistas, como expressões de uma cultura política, reportam seus participantes a um conjunto de ideias compartilhado de que nem sempre é permitido exprimir. Como afirma Michael Pollack, 1992, a memória manifesta-se como um elemento construtivo do sentimento de identidade, justamente por instituir os laços de continuidade e coerência de uma pessoa ou da coletividade na reconstrução de si mesmo. O discurso comunista recorta o passado e confere-lhe novo sentido. Nesse entendimento, a memória só tem sentido quando atualizada. Diante do caráter essencialmente público das ações, verificamos que, para além do sentido da afirmação de uma identidade comunista, elas eram concebidas para conquistar novos integrantes. Não é difícil imaginar que muitos transeuntes tenham sido mobilizados pelo discurso comunista. E não é por acaso que, no decorrer de muitas manifestações realizadas no período da legalidade, foram distribuídas fichas para inscrição no partido. Tendo em vista os limites da cidade, o estudo das manifestações públicas motivadas pelo matiz comunista permite-nos ater ao conhecimento das peculiaridades e dos instrumentos usados pelo Partido Comunista na divulgação de seus ideais em Belo Horizonte. O espaço urbano é o local onde se desenvolvem as ideias de interação humana.
as atividades de interação humana. É no espaço público regulado por normas também públicas que podemos resgatar a experiência da diversidade, do encontro entre desconhecidos, do reconhecimento dos semelhantes e do conflito entre diferentes. Ou, nas palavras de Francisco de Oliveira, há que se entender a cidade como um ente vivo, um espaço desprivatizado, entendendo-se que a polis é o lugar da interlocução, lugar eficaz da operação do pensamento da sociedade. Aí vai uma nota de rodapé aqui, né? Intelectuais, conhecimento e espaço público em Revista Brasileira de Educação, setembro, dezembro de 2001, número 18, palestra proferida na conferência de abertura da 26ª reunião anual da ANPED. O USP, Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, 2001. Capítulo 2, Euforia Democrática. Aí tem uma imagem aqui, né? Está escrito assim, imagem de fundo, sede do PCB em Belo Horizonte. A praça pública, deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui, né? Essa imagem aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Essa imagem aí, ó. Não sei se estou conseguindo pegar aqui. Aí era a sede do Partido Comunista em BH. Vamos lá. Capítulo 2, Euforia Democrática. A praça pública, um espaço da política. A convocação de eleições e a reforma do sistema partidário promovidas em 1945 desenharam um novo espaço público no país. A liberdade de imprensa possibilitou que as páginas dos jornais se enchessem de denúncias e a participação política de uma parcela cada vez maior da população se fez sentida na fundação de associações comunitárias e na realização de manifestos, comícios, protestos e passeatas. A política, segundo Hannah Arendt, 1997, só é possível por meio da ação e do discurso dos homens, e isso requer um espaço onde eles, os homens, possam se encontrar e compartilhar atitudes e palavras. O espaço público é, nesse entendimento, por excelência, espaço de relações políticas, caracterizado como ambiente da vivência coletiva, lugar onde se reúnem as pessoas e onde se estabelecem os conflitos e a conciliação de interesses. É no espaço público que se dão as relações de troca e negociação, sejam elas materiais, como no caso do comércio, sejam simbólicas, como na política. A formação desse espaço está diretamente ligada à ação de tornar público publicar, e para isso é necessário que ela seja acessível a todos. Portanto, a liberdade de expressão é erigida como um dos pilares fundamentais para a constituição do espaço público como espaço do político. Habermas, 1990, parece compartilhar com Arendt a opinião de que é no espaço público que se estabelecem as condições de comunicação e de formação da opinião e da vontade dos cidadãos. Segundo ele, as instituições da liberdade pública repousam sobre o solo oscilante da comunicação política daqueles que, ao fazer uso dela, ao mesmo tempo a interpretam e a defendem, em 1990, página 110, perdão. A sensação de liberdade de manifestação, propiciada pelo contexto de 1945, ampliou a discussão política e proporcionou, aliás, a realização de atividades públicas de variados matizes. Para o presente estudo, destacamos os comícios e atos públicos promovidos pelo Partido Comunista, em especial na cidade de Belo Horizonte. Tendo em vista uma sociedade extremamente conservadora e um espaço público brasileiro, vejam só, tendo em vista uma sociedade extremamente conservadora e um espaço público brasileiro ainda sob grande influência dos descendentes das antigas oligarquias, o PCB representou por muitos militantes a real possibilidade de mudança. A atuação política do Partido Comunista no espaço público, nos anos em que esteve na legalidade, conseguiu reunir em alguns momentos verdadeira multidão nas ruas da cidade. Essas manifestações excederam o espaço-tempo do acontecimento, estabeleceram polêmicas e discussões acirradas em sua organização e propaganda. Seus efeitos pararam sobre a cidade mesmo após o encerramento dos eventos. Desse modo, a cidade se apresentou como um palco privilegiado do político, as ruas foram, acima de tudo, lugares de conflito e diversidade. Ela tornou-se cenário de uma disputa política, de um debate de ideias só permitido pela teia de relações que o urbano propicia. Aí, voltando aqui, né? Seus efeitos pararam sobre a cidade mesmo após o encerramento dos eventos. Vamos ver a notinha de rodapé aqui, né? Ao informar e convidar a população para participar de manifestações, o Partido Comunista provoca a mobilização de correntes contrárias e favoráveis que preenchiam as páginas, provocava, né, a mobilização de correntes contrárias e favoráveis que preenchiam as páginas dos jornais locais com suas opiniões e coloriam as ruas por meio de comícios e panfletos. Desse modo, a cidade se apresentou como um palco privilegiado do político e as ruas foram, acima de tudo, lugares de conflito e diversidade. Ela tornou-se cenário de uma disputa política, de um debate de ideias só permitido pela teia de relações que o urbano propicia. Abre aspas. Antes de 1964, lá da imprensa escrita, as conferências e os comícios eram instrumentos essenciais da propaganda política. Para o bem ou para o mal, naquele tempo não havia pesquisa de opinião pública e assim a repercussão de certas teses era medida pelo que sucedia nos comícios. Esses eram o ponto culminante das batalhas políticas, grifo nosso, especialmente nas eleições. Das cidades menores dirigiam-se para as metrópoles caravanas, com dezenas de pessoas vivamente interessadas em ouvir os oradores famosos. Fecha aspas, Coelho 2000, página 129.
Na atuação pública do Partido Comunista, informações valiosas a respeito das estratégias de propaganda e das formas de ocupação do espaço público podem ser encontradas pelo historiador. O discurso público era acompanhado de verdadeiros rituais políticos nos quais valores simbólicos da cultura comunista eram explorados. Na defesa de seus valores, os comunistas se identificaram como os herdeiros de uma tradição revolucionária instituída nos primórdios de nossa história e preconizaram a esperança num tempo futuro melhor. Partido Comunista no espaço público. Ouvir Prestes. Pela primeira vez em sua trajetória política, Luiz Carlos Prestes discursaria publicamente. Após minuciosos preparativos, um comício monstro, como a própria imprensa noticiou, foi promovido no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, pouco mais de um mês após a libertação do dirigente comunista. Caravanas foram organizadas para que a cidade de Belo Horizonte também estivesse representada na grande manifestação. Uma mensagem do povo belo-horizontino, que seria entregue ao grande líder revolucionário, foi publicada no estado de Minas. O conteúdo do documento expõe a necessidade de revestir o líder e, por conseguinte, o próprio Partido Comunista de um caráter fundamentalmente nacional e patriótico. O povo de Belo Horizonte saúda o grande líder do povo brasileiro, saúda o revolucionário que se entregou desde a mocidade à causa do povo. Saúda o idealista incorruptível e o líder esclarecido. Sai das trevas do fascismo, o mundo avança inexoravelmente para a democracia. O Brasil precisa de paz interna para acompanhar a marcha do mundo. O Brasil precisa da cooperação de suas classes progressistas, porque só unidos venceremos a batalha da paz, que se inicia não menos importante que a guerra que acabou. Luiz Carlos Prestes, 2 pontos. O povo de Belo Horizonte conta com sua ação patriótica e decisiva para estabelecer dentro do Brasil as mesmas formas da cooperação que determinaram a ação conjunta das Nações Unidas para a guerra e para a paz. O povo de Belo Horizonte confia na sua esclarecedora ação de líder autêntico para que haja uma fase de progresso, de bem-estar, de democracia e de liberdade para o povo brasileiro. Aí tá aqui uma notinha de rodapé aqui, né? Amanhã, o comício em homenagem a Luiz Carlos Prestes, Estado de Minas, Belo Horizonte, 22 de maio de 1945, página 12. Os anseios e as preocupações descritos na referida mensagem provavelmente não foram ditados pela população de Belo Horizonte ou mesmo submetidos à sua aprovação. Tudo indica que tenham sido redigidos por simpatizantes de Prestes e do movimento comunista, inclusive pela referência insistente à necessidade de cooperação interna entre as classes sociais, alusão clara ao programa de união nacional propagado pelo Partido Comunista. A publicação de uma mensagem com esse teor no jornal sem qualquer vínculo com o partido demonstra por si só que a liberdade de expressão ampliou sobremaneira as possibilidades de ação dos comunistas naquele momento. A grandiosidade do primeiro comício de Prestes não se restringiu à verdadeira multidão que se dirigiu ao Rio de Janeiro e se instalou no estádio para assistir ao Cavaleiro da Esperança. Para que a palavra do líder comunista pudesse atingir um maior número de pessoas, seu discurso proferido naquela noite foi retransmitido a todo o país via rádio. Notinha de rodapé. A expressão transmitida a todo o país é comum entre as manchetes de jornais e comunicados. Entretanto, tudo indica que o discurso foi irradiado apenas para as principais cidades do país, com destaque para capitais e centros regionais. Ao contrário do que ocorre nos dias atuais, o discurso do dirigente comunista não foi ouvido na privacidade dos lares e casas, mesmo porque provavelmente muitos populares não possuíam equipamento. A rua não foi por acaso o local escolhido, eis o espaço por excelência por onde todos poderiam estar presentes. Em Belo Horizonte, os preparativos se iniciaram no dia anterior previsto para a realização do grande comício. Foram promovidas pequenas assembleias preparatórias em bairros populares na cidade como Cachoeirinha, Horto Florestal e Renascença. A população era convocada a se reunir para ouvir o líder que se entregou desde a mocidade à causa do povo. Aí tem aqui uma foto, né? Figura 3. A PM Fundo DOPS passa 4.905. Convite distribuído às ruas de Belo Horizonte. Grande comício, Luiz Carlos Prestes. Formidável concentração popular no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Amazonas no próximo dia 23, às 20 horas, para ouvir Luiz Carlos Prestes, que falará pela primeira vez ao povo brasileiro sobre a nossa verdadeira situação econômica, política e social. De ouvir o grande líder da União Nacional de todas as classes pela democratização do país, sem preferências partidárias ou religiosas, todos unidos pela pátria e bem-estar do povo brasileiro. Vamos continuar aqui, né? A esquina da sinuca foi um lugar usado com frequência para a promoção das manifestações políticas naquele momento. No mesmo dia e horário previsto para o comício do estádio do Vasco da Gama, as pessoas se aglomeravam e aguardavam a transmissão ouvindo discursos de políticos locais. A esquina foi especialmente preparada para receber a multidão. Abre aspas. No local para que todos possam ouvir o discurso, serão instalados alto-falantes, amplificadores e microfones para os oradores locais, fecha aspas, informava a imprensa. Nota de rodapé. Comício na capital em homenagem a Prestes. Estado de Minas, Belo Horizonte, 18 de maio de 1945, página 3. Muitos se dirigiram àquela esquina para ouvir o discurso. O inusitado, fascínio pelo líder e a possibilidade de ouvir as primeiras palavras públicas daquele que há poucos meses estava incomunicável motivou simpatizantes e até simples curiosos. Dentre a multidão, alguns se distinguiram conduzindo cartazes e retratos do líder comunista. Ao final, aplausos entusiasmados aos oradores locais e a Prestes.
Infelizmente, devido à qualidade do único registro visual que encontramos, não foi possível verificar os dizeres estampados nos cartazes e nas faixas. Entretanto, percebe-se que a imagem fala por si só. Uma vez que a manifestação foi realizada em uma quarta-feira e que o provável clima frio de uma noite de maio poderia espantar alguns espectadores, a concentração popular registrada pela imagem acima foi expressiva, o que teria levado essas pessoas ao cruzamento de avenidas na região central de Belo Horizonte. Simplesmente ouviu o primeiro discurso de Prestes? Aí tem uma foto aqui, né? Figura 4. A PM Fundo DOPS passa 4.905. Concentração popular na capital para ouvir Prestes. Recorte de jornal, 24 de maio de 1945. Não há como negar o apelo simbólico da imagem de Prestes, recém-egresso da prisão. De criminoso passava herói que soube suportar todas as agruras do Estado Novo, e assim conquistava admiradores em diversas classes sociais, apoio imprescindível para o crescimento das bases do Partido Comunista, que soube explorar a popularidade do líder, o único capaz de conduzir o povo. Tratava-se de reforçar a popularidade de Prestes e, na sequência, revertê-la para o PCB, Partido de Prestes. Mota 2004, página 97. O Partido Comunista ocupava as ruas e desenvolvia estratégias próprias para a atuação política nos padrões legais. O Partido de Prestes em campanha. A legalização do Partido Comunista e a convocação de eleições para dezembro de 1945 mudaram consideravelmente a conjuntura política do período e afetaram diretamente a atuação das forças políticas. As eleições exigiram um novo posicionamento do PCB no espaço público. Era preciso dar visibilidade aos seus candidatos, conquistar adeptos e motivar o voto da população. Em setembro daquele ano, foi lançada oficialmente a campanha eleitoral do Partido Comunista em Minas Gerais. Promoveu-se uma grande mobilização política nas imediações da sede provisória do partido na confluência da Avenida dos Andradas com a Rua dos Carijós. O lugar não poderia ser outro. Pela primeira vez em sua história, o Partido Comunista tinha uma sede no Estado, um edifício devidamente identificado e reconhecido. Para dar publicidade aos candidatos, que eram, na sua maioria, ignorados pelo grande público, os dirigentes locais recorreram à divulgação de breves biografias dos elegíveis, mecânicos, carpinteiros, mineiros, pedreiros, padeiros, garçons, ferroviários, que ao contar sua história se apresentavam como verdadeiros representantes do povo, pois conheciam as necessidades e as dificuldades dos trabalhadores. O apelo à trajetória de vida dos candidatos, sem dúvida, era uma tentativa de aproximar o PCB dos interesses políticos de grande parte do seu provável eleitorado. Mais que representantes oriundos da massa trabalhadora, o Partido Comunista também reuniu entre seus candidatos médicos, escritores, industriais, professores, intelectuais engajados e preocupados com as questões sociais. Ao congregar em suas bases integrantes de diferentes classes sociais, o partido atingia públicos variados e se confirmava como o vanguardeiro do povo esclarecido, fiel sempre ao programa que é seu norte. Nota de rodapé. Poesia, na legalidade do Partido Comunista, de Adalto do Nascimento Pedrosa, distribuída em formato de panfleto em Belo Horizonte nos meses de junho e julho de 1945, a PM Fundo DOPS passa 4.905. A bandeira levantada pelo partido incluía tanto os desejos das massas populares como os da classe média esclarecida. As eleições motivaram a ocupação do espaço público belo-horizontino pelos comunistas e a campanha pela Assembleia Constituinte mesclava-se com a propaganda eleitoral do PCB. Aí tem uma nota de rodapé aqui bem grande, pessoal. A Constituinte de 1946 foi a quarta Assembleia a se reunir no país. A Lei Constitucional número 9, de 28 de fevereiro de 1945, reformou a Constituição em vigor desde 10 de novembro de 1937. Observação. Essa reforma inspirou-se na consideração de que o processo indireto para a eleição do presidente da República e do Parlamento, como previsto no texto de 1937, não somente retardaria a desejada complementação das instituições, mas também privaria aqueles órgãos de seu principal elemento de força e decisão, que é o mandato notório e inequívoco da vontade popular. Um mandato outorgado nestas condições é indispensável para que os representantes do povo, tanto na esfera federal como na estadual, exerçam em toda a sua plenitude a delegação que este lhes conferir. A eleição de um parlamento dotado de poderes especiais para, no curso de uma legislatura, votar, se o entender conveniente, a reforma da Constituição. Era imprescindível. Intrigueiro Oswaldo, Assembleia Nacional Constituinte, Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, CPDOC/FGV, disponível em http://www.cpdoc.fgv.br, acesso em junho de 2007. As eleições motivavam a ocupação do espaço público belo-horizontino pelos comunistas e a campanha pela Assembleia Constituinte mesclava-se com a propaganda eleitoral do PCB. Dias após o lançamento dos candidatos, a praça frontal à Feira de Amostras, a atual rodoviária aqui de BH,
foi preparada para uma nova concentração popular em favor da convocação da Assembleia Constituinte. Abre aspas. No local da concentração, viam-se cartazes com os nomes dos patronos de diversas células. Com a iluminação reforçada, tocou uma banda de música e alto-falantes ampliaram a palavra dos vários oradores. Os oradores, não por acaso, eram os mesmos presentes no lançamento da campanha eleitoral. Aí tem aqui, né, uma nota de rodapé também. Comício Comunista Pró-Constituinte, Estado de Minas, Belo Horizonte, 22 de setembro de 1945, recorte de jornal APM, Fundo DOPS, passa 4.905. A presença de uma banda de música pode ser interpretada como uma estratégia para propiciar maior mobilização popular, como vários outros artifícios que o partido utilizaria no decorrer de sua trajetória política. A necessidade de instalação da Assembleia Constituinte ganhou novas cores com a campanha política do partido. A valorização dos mecanismos democráticos de participação política tinha um caráter educativo, demonstrando a intenção do Partido Comunista em instruir as camadas populares sobre os procedimentos das eleições, afinal estava aberta a disputa política. A publicidade alcançada pelos comunistas era acompanhada de um discurso quantitativo e descritivo. Precisava-se demonstrar que o partido crescia e suas bases se ampliavam, por isso a necessidade de estimular a participação e a apresentação das células e dos comitês das manifestações públicas. Vale lembrar que a aparição pública e a exibição explícita dos membros do PCB eram fatos totalmente inusitados para muitos militantes. Mesmo assim, o lançamento oficial da campanha eleitoral contou com a presença de um considerável número de representantes e delegações do interior do Estado e do Comitê Nacional. Dentre as participações especiais, destacamos a presença de Graciliano Ramos, representante do Comitê Nacional, e de Carlos Drummond de Andrade, oradores ativos das manifestações. Aí tem uma figura aqui, né? Figura 5 do documento aqui, né? APM Fundo DOPS, passa 4.905, peça distribuída em comícios. Aí tá aqui. Na Assembleia Constituinte, o povo manifestará livremente a sua vontade. Aí tem um símbolo do comunismo, né, do Partido Comunista do Brasil. A estranheza e o assombro diante da nova situação política não eram atitudes exclusivas das camadas populares que necessitavam ser instruídas. Graciliano Ramos, em carta que relata algumas experiências, entre elas a visita a Belo Horizonte, falou com espanto das novas exigências do momento. Agora fazemos coisas que nunca pensamos fazer, até discursos, fecha aspas. Aí tem uma nota de rodapé aqui, né, 70. Esquece o número, né? A nota de rodapé tá aqui. Apud Guimarães, Valéria Lima, o PCB cai no samba. Os comunistas e a cultura popular, 1945 a 1950. Op, Cit, página 124. Após a inauguração do momento político do partido no estádio São Januário, estabelecia-se a ordem do dia. O Partido Comunista precisava ocupar seu espaço na cena política. Dessa forma, Luiz Carlos Prestes iniciou verdadeira expedição, proferindo grandes comícios em várias cidades do país. Ao que parece, essas manifestações foram realizadas como uma espécie de apresentação do novo Partido Comunista. O poema abaixo, intitulado Na Legalidade do Partido Comunista, exemplifica essa etapa vital em que a trajetória do PCB é de fato enaltecida. O autor destaca principalmente que o partido nascido no calor das massas compartilhava dos anseios de desenvolvimento e o progresso para o país, e por isso mesmo não representava a menor ameaça à condução do processo democrático. Integrado na vida brasileira, porque forjado no calor da massa, não constitui, como o fascismo traça, a nossa tradição mais verdadeira, a mínima ameaça. Antes, entrando na legalidade, hoje o Partido Comunista cria um clima bom para a democracia, para o progresso dentro da unidade. Da união nacional sinta a pujança, porque além de ser ela o alvo da gente, na infinita grandeza do presente, vislumbra o cavaleiro da esperança marchando em nossa frente. Trecho da poesia da legalidade do Partido Comunista de Adalto do Nascimento Pedrosa, Op Cit. A conquista do espaço público. Para receber Luiz Carlos Prestes em Belo Horizonte, os comunistas e simpatizantes promoveram intensa movimentação. Os preparativos duraram quase um mês. Os primeiros procedimentos incluíram a formação de uma comissão organizadora e a convocação da população sem distinção de crenças ou opiniões políticas para colaborar com o evento. A fim de dar ao comício um amplo caráter democrático, a comissão está convidando todos os interessados, amigos e admiradores do secretário-geral do PCB, independentemente de opiniões e crenças, para uma assembleia, a fim de articular os planos preparatórios do comício, receber sugestões, compor as subcomissões necessárias, tomar, enfim, todas as medidas para o pleno êxito da recepção. Nota de rodapé. O Comício Minas Gerais a Luiz Carlos Prestes, Estado de Minas, Belo Horizonte, 16 de setembro de 1945, página 5.
É clara a preocupação em fazer do comício em Minas Gerais a Luiz Carlos Prestes uma demonstração de regozijo, exibindo a satisfação em receber o líder comunista na capital mineira. O cuidado e o zelo do PCB nos preparativos do evento são explicitados nas orientações repassadas aos comitês municipais e às células. A propaganda do partido deveria ser reproduzida em larga escala e distribuída em todo o município, atingindo todos os trabalhadores e a massa popular. O Comitê Municipal deverá, desde já, tomar as providências necessárias a fim de trazer uma grande comitiva trazendo faixas e dísticos de saudação a Prestes e alusivas à convocação da Assembleia Constituinte. Deve evitar que se pinte o distintivo do partido, foice e martelo, em toda a propaganda mural referente ao comício, bem como evitar de pintar as paredes de residência. Fecha aspas. Novamente observamos a conveniência e até a necessidade de associar a propaganda comunista com a exaltação da Constituinte. Mais que isso, o Partido Comunista agia como uma agremiação aberta aos novos adeptos. É o que podemos depreender quando os dirigentes solicitam cautela dos comitês na confecção de faixas com a imagem emblemática do PCB, foice e martelo. Aqui verificamos que a própria organização procurava, apoiando-se na figura mística de Prestes, forjar uma receptividade ampla do líder. Mesmo que as manifestações de apoio e contentamento tenham sido orientadas pelos dirigentes do PCB, não podemos ignorar a intensa agitação que se espalhou pela cidade, desde a possível visita do líder comunista até seu efetivo encontro com a população. Para intensificar a propaganda, na semana que antecedeu o evento, foram realizados novamente comícios preparatórios em vários bairros da cidade, aproximadamente 10 reuniões. Peraí, faltou uma coisa aqui, hein? Aquela coisa que eu tinha falado, né? O Comitê Municipal deverá desde já tomar as providências necessárias a fim de trazer uma grande comitiva trazendo faixas e dísticos de saudação a Prestes e alusivas à convocação da Assembleia Constituinte. Deve evitar que se pinte o distintivo do partido foice e martelo em toda a propaganda mural referente ao comício, bem como evitar de pintar as paredes de residência. Aí, nisso aqui tem uma nota de rodapé, né? Comunicado do Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil aos comitês municipais, 6 de outubro de 1945, a PM Fundo DOPS passa 5.355. O convite principal trazia à frente um rosto sisudo de traços fortes, acompanhado dos dizeres: Prestes, o grande líder do povo. Aí vem uma nota de rodapé aqui, né? Sempre vem uma notinha de rodapé. Panfleto / convite, 1945, a PM Fundo DOPS passa 4.905. 4.905. Poderíamos deduzir que o encontro de Prestes com Belo Horizonte seria majestoso, uma vez que não foram raras as reportagens, as informações e os convites aos professores, aos médicos, aos trabalhadores, aos bancários, aos estudantes e, por que não, ao povo, divulgados à imprensa local. Aí tem aqui, né? Prestes, o grande líder do povo. Tá uma foto dele aqui, ó. Aí tem uma outra foto aqui, né? Domingo, dia 14, às 15 horas, Luiz Carlos Prestes falará ao povo de Minas na Praça da Estação. Aí a PM Fundo DOPS passa 4.905, figura 6, divulgação do comício em Minas Gerais a Luiz Carlos Prestes. Entretanto, em retaliação ao primeiro comício que o líder comunista realizaria em Minas Gerais, setores conservadores divulgaram vários panfletos conclamando a população a participar de uma manifestação contrária a ocorrer simultaneamente nas imediações da igreja de São José. Pra você ver como é que Minas Gerais, Belo Horizonte, uma cidade conservadora e sempre foi. Os conservadores se reuniram ali em volta da igreja de São José a fim de frear esse ataque comunista, né? Indubitavelmente, penetrar no território mineiro significava enfrentar a tradição e o conservadorismo. Na tentativa de impedir o sucesso do comício comunista, os conservadores recorreram à memória da intentona de 1935. Num volante distribuído pelas ruas da capital mineira, verificava-se em letras garrafais o seguinte cabeçalho: ao assassino Prestes, matador de oficiais, e no corpo do texto era reproduzida a carta da mãe de um oficial morto nos conflitos de 1935. No outro panfleto, o receio era explícito. Façamos uma frente única contra a peste comunista, pois estes estão preparando outra revolução igual a 1935. Para além da intenção de denunciar o passado comunista, percebemos uma espécie de reivindicação da memória oficial do evento. Tornava-se necessário asfixiar uma memória revolucionária, tendo em vista o alcance e difusão do ideário comunista, e alimentar uma memória da traição, do luto e da tristeza. Mineiros, aí vem Luiz Carlos Prestes, aí vem ele lançar no selo da família mineira o joio maléfico de sua doutrina comunista. Ele deverá fracassar. Como aconteceu em outros estados do Brasil, também aqui ele não será recebido com apoio. Ninguém deverá ouvi-lo. Compareçamos todos à grande concentração de domingo
dia 14, às 15 horas, em frente à matriz da Igreja São José, para um protesto público contra a vinda do agitador vermelho ao nosso estado, mineiro. Lembre-se do atentado comunista de 1935 contra a soberania da pátria e contra os brios da gente católica brasileira. Nota: a concentração está marcada para o mesmo horário em que se realizará o comício comunista. Caso seja o mesmo adiado, a concentração será do mesmo modo adiada para a mesma data e o mesmo horário do comício. Figura 7, a PM Fundo Dops, pasta 1905, divulgação da concentração católica. Aí essa daqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Essa fotinha aí, ó. O presente documento permite-nos explorar alguns aspectos da propaganda produzida na divulgação do evento católico. A repetição do destinatário do convite em letras maiúsculas, além de demonstrar a importância do acontecimento, parece dotar o povo mineiro de uma essência particular e até de uma personalidade coletiva. Segundo o panfleto, o fracasso do líder comunista em Minas seria fruto do caráter religioso e conservador simbolizado pelo apelo à família singular do povo mineiro. Como a manifestação católica foi concebida e organizada para ser o inverso da movimentação do PCB, seu horário propositalmente conflituava com o estabelecido para o comício comunista, como bem advertia a nota presente no panfleto. Enquanto na Praça da Estação o povo homenagearia o Cavaleiro da Esperança na Avenida Afonso Pena, Cavaleiro da Esperança, na Avenida Afonso Pena, os católicos promoveriam o encontro entre o Cristo, o Salvador e Redentor verdadeiro, e sua Mãe Misericordiosa. Segundo as instruções baixadas pela Cúria Metropolitana, às 15 horas sairia da Catedral da Boa Viagem a imagem de Jesus crucificado, que, seguindo pela Avenida Afonso Pena, encontraria com a imagem de Nossa Senhora da Piedade. Esta saída da matriz de Santana da Serra, conforme representado no mapa 2. As procissões, mais que expressões de fé, quando se colocaram como antagônicas ao comunismo, assumiram um caráter político irrefutável. Abre aspas. Os habitantes da capital estão vigilantes na conservação de seu mais preciso patrimônio espiritual, a saber, as suas profundas convicções cristãs. Elas vêm sendo guardadas de geração em geração como uma constante irreprimível de nossa formação. O significado desse pronunciamento avulta ainda mais quando se sabe que doutrinas perniciosas rondam os lares mineiros, tentando afastá-los para rumos fatais. Mas o povo responde à altura, saindo à rua a fim de desfilar as imagens de Cristo crucificado e Nossa Senhora da Piedade. Pode-se afirmar de antemão que a grande concentração católica será um acontecimento de maior relevo espiritual e político, no que esta palavra tem de puro e desejável. Grifo nosso, vamos ler uma nota de rodapé aqui. Concentração Católica, Estado de Minas, Belo Horizonte, 14 de outubro de 1945, página 4. Nota-se que a participação política reivindicada pelos conservadores era aquela pura e desejável, pura em oposição ao estrangeirismo associado ao comunismo, e desejável porque não se apresentava como ameaça à ordem estabelecida. A mobilização política que tomou conta da cidade durante a semana que antecedeu ao comício em Minas Gerais e Luiz Carlos Prestes, até a sua efetivação, transformou as ruas e praças em uma espécie de jogo de conquista de territórios. Como já discorrido, os militantes comunistas promoveram diversos comícios preparatórios nos bairros e cidades vizinhas, seguindo as orientações dos dirigentes para que todos os membros se fizessem presentes na homenagem a Prestes. Paralelamente, a arquidiocese mobilizou todas as paróquias, em especial aquelas instaladas nos bairros e vilas mais pobres. Os dois grupos tomaram as providências para posicionar suas peças no tabuleiro e traçar as estratégias. O jogo iria começar. No domingo, como era de se esperar, os sinos de todas as igrejas e capelas desde o meio-dia repicaram regularmente, transmitindo o aviso para a grande concentração. Enquanto isso, na Praça da Estação, Prestes era recebido com uma salva de foguetes e aclamações dos partidários. Na Avenida Afonso Pena ouviam-se ladainhas e o rosário era recitado. Não muito longe dali, o coral Belo Horizonte cantava o hino nacional e a canção do expedicionário. Não é difícil imaginar uma disputa imaginária entre o laico e o sagrado, o tradicional e o revolucionário. Aqui, ó. No domingo, como era de se esperar, os sinos de todas as igrejas e capelas desde o meio-dia repicaram regularmente, transmitindo um aviso para a grande concentração. Os católicos mineiros manifestaram anteontem sua repulsa aos inimigos da fé. Estado de Minas, Belo Horizonte, 16 de outubro de 1945, página 9. Findo o cortejo religioso, efetuou-se uma concentração popular em frente à igreja de São José, onde houve uma alocução ao povo sobre o significado da importante reunião católica. A concentração católica de amanhã, Estado de Minas, Belo Horizonte, 13 de outubro de 1945, página 3.
Diante dos possíveis atrasos e dos discursos de políticos locais verificados na abertura do comício de Prestes, tudo indica que, ao mesmo tempo em que as autoridades religiosas se dirigiam aos fiéis, o líder comunista discursou para as pessoas que o aguardavam. Indício deste fato são as palavras do padre Trajano Barroco. Nas lágrimas de sua penitência e na majestade de sua fé, ali estava representada Minas para remediar o gesto infeliz de alguns de seus filhos que nesta hora procuraram enxovalhar o seu passado de glória, fecha aspas. Advertir ainda que, abre aspas, ainda não há lugar para a foice e o martelo, porque o coração de Minas pertence a Nossa Senhora da Piedade e ao Senhor Bom Jesus do Brasil, fecha aspas. Os católicos mineiros manifestaram anteontem sua repulsa aos inimigos da fé, Estado de Minas, opsit. No comício comunista era possível distinguir várias delegações do interior e faixas identificando bairros e vilas da capital. Apesar de não usar de estruturas rígidas, como a procissão, que destinava lugares específicos a cada paróquia, a mobilização na Praça da Estação tinha a intenção de identificar e apresentar o público comunista. O discurso de Prestes durou cerca de 1h30. Em sua fala, frisou com insistência que o Partido Comunista lutava por uma solução pacífica, ordeira para a crise política que assolava o país. Enfatizou a necessidade de convocação da Assembleia Constituinte e justificou que o partido não havia lançado um terceiro candidato para não dividir as opiniões políticas, pois era preciso união, palavra de ordem então. Outro aspecto que deve ser levado em conta na análise dessas manifestações é a presença de representantes da FEB em ambas as concentrações populares. No caso da católica, falou o capelão Gregório Peregrino Comaceto e no comício de Prestes o médico Amílcar Martins. O capelão mencionou fatos da guerra vivenciada na Europa e, apresentando-se conhecedor daquela realidade, afirmou: engana-se e quer enganar-nos quem nos promete um paraíso na terra. Segundo ele, a igreja tem indicado os caminhos para a solução da crise social, mas a eles nem sempre seguimos e por essa falta o mundo deve se penitenciar e corrigir. Mas daí querer transformar esse vale de lágrimas que é o mundo num jardim de delícias vai muito longe. O que pretende os inimigos da fé não é mais que uma utopia irrealizável. Nossa, muito correto o que ele falou aqui. Comício Minas Gerais, a Luiz Carlos Prestes, Estado de Minas, Belo Horizonte, 16 de outubro de 1945, página 5. Como ressaltado anteriormente, a herança simbólica dos combates travados pela FEB durante a Segunda Guerra seria disputada pelas forças políticas do país. Tanto forças conservadoras como a Igreja Católica quanto o Partido Comunista reivindicariam os frutos da vitória contra o nazismo. Em contraponto à fala do capelão, um médico presente ao comício de Prestes, considerando-se bom cristão e chefe de família, disse ter sido integrante da FEB, mas se negava a falar em nome da organização. Conhecendo a miséria em que vive a quase totalidade da população brasileira, bato-me incansavelmente por um regime de justiça social independentemente de quaisquer partidarismos. Falo em nome daqueles que, independentemente de credo religioso, pensam e agem dentro das normas cristãs de tolerância, da boa vontade, do amor ao Brasil e ao povo brasileiro, acima de quaisquer dissensões partidárias ou ideológicas, e que veem em Prestes um grande patriota e amigo do povo. Os discursos cautelosos pronunciados por Prestes ou por seus anfitriões eram respostas diretas aos ataques das autoridades católicas. Cientes da cobertura jornalística dos eventos, os dirigentes buscaram apresentar à população mineira um partido comprometido com a justiça social, fiel aos princípios democráticos e principalmente respeitoso em relação às tradições religiosas. Além da oposição católica, os militantes comunistas enfrentariam ainda outro movimento que se dizia de operários e convidava a população ao enterro simbólico de Prestes, que se realizaria às 16 horas do mesmo dia do afamado comício. APM Fundodopes, passa em 1905. Infelizmente não podemos comprovar a efetivação desse evento, porém a simples possibilidade do enterro simbólico de Prestes já é reveladora da disputa por territórios políticos no espaço urbano. Inclusive, a convocação para essa manifestação poderia ser falaciosa, com o intuito apenas de provocar inquietação entre os promotores do comício de Prestes. É desnecessário falar que as disputas não se restringiram ao espaço físico. Os discursos, sons e imagens reivindicados por cada manifestação evidenciaram o debate de pensamentos e só pôde ser desenhado num espaço público compartilhado. As ideias, ao serem pautadas no debate público, ultrapassaram os limites de seus objetivos, adquirindo novas interpretações. Naquele domingo à tarde, muitas pessoas se deslocaram às respectivas manifestações. Com o mapa da região central desta cidade e a disposição das vias urbanas em mente, é possível vislumbrar a ocupação em massa dessa região. Aí tem uma foto aqui, né, pessoal, do mapa 2. Mobilização política na região central de Belo Horizonte, por ocasião do comício Minas Gerais a Luiz Carlos Prestes. Aí tem aqui as numerações de 1 a 4, né? Número 1, Igreja de São José. Número 2, Catedral de Nossa Senhora da Boa Viagem. Número 3, Ponto de Encontro das Procissões. E número 4, Paróquia Santana da Serra, né? 1, 2, 3 e 4. Opa, quase minha garrafa caiu aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, este aí é o mapa, tá? Este aqui é o tal do mapa, né? 1, 2, 3 e 4.
Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Aí, o que tá falando aqui, né? Comícios preparatórios para receber prestes realizados em alguns bairros próximos da região central. Aí tem aqui os bairros, né? A, B, C, D, E, F. A, Lagoinha. B, Floresta. C, Horto. D, Santa Teresa. E, Carlos Praxedes. E F, Santo André. Fonte. Foi utilizado como base a planta geral da cidade de BH. Panorama de BH, Atlas Histórico, Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 1997. 10 anos antes da dissertação aqui, né? Aí, provável enterro simbólico de Luiz Carlos Prestes, na Afonso Pena, tem que estar aqui marcado de verde, bem perto do Parque Municipal. Eu não sei onde é que não, tá? Eu não sei onde foi não, mas um pouco antes aqui da Igreja São José, não é isso? Um pouco antes da Igreja São José, acho que foi deve ter sido na Praça 7, eu não sei, não dá pra ver aqui direito, né? Ao analisarmos a disposição e movimentação das pessoas no espaço, podemos fazer algumas observações. O polígono central, previamente desenhado e planejado, pode ser interpretado como o coração da cidade, o lugar para onde se convergem as correntes, em nosso caso, políticas. Por analogia, a vitalidade do coração/centro e por que não sua própria existência está intimamente ligada às relações estabelecidas com os outros órgãos/espaços. Se partimos do pressuposto que o Partido Comunista representava a inovação ou risco, a Igreja Católica assumiu o papel de defensora dos valores tradicionais e, portanto, contrária a mudanças revolucionárias. A realização de pequenos comícios preparatórios nos bairros da cidade demonstra a intenção dos militantes comunistas em ocupar um espaço reservado às celebrações do poder instituído, a região central. O comício em Minas Gerais a Luiz Carlos Prestes mobilizou uma disputa política verificada em discursos, imagens e símbolos. A imagem obtida com o traçado das mobilizações políticas demonstra como as vias públicas e as praças perderam por alguns momentos suas funções no espaço urbano e tornaram-se o tabuleiro de um jogo político e territorial. Bom, pessoal, eu não vou conseguir ler até a página 100. Eu já estou muito cansado já. Eu não vou conseguir ler até a página 100 hoje não, tá? Eu parei aqui na página 82 e aí na próxima leitura que eu fizer aqui pro canal, eu vou ler que a partir da parte está escrito o seguinte, ó, um presidente comunista, eu vou dar início aí nessa parte, e aí eu vou tentar ler até a página 112, tá? Eu vou tentar fazer esse esforço aí com vocês. Hoje eu não vou conseguir ler até a página 100, infelizmente. Eu planejei ler até a página 100, mas não vou conseguir. Então até a página 112, vou tentar ler aí no próximo vídeo que eu fizer aqui pro canal. E aí eu dou a minha pausa, beleza? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui nessa leitura, tá? E até a próxima. Falou!